Livro Definições Doutrinais. Batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é mencionado 7 vezes nas Escrituras. Refere-se à obra do Espírito de formar o corpo de Cristo e foi realizado pelo Senhor quando ele enviou o Espírito do céu no dia de Pentecostes e conectou os crentes que estavam no cenáculo em Jerusalém em um só corpo pela habitação do Espírito Santo, em Atos 2, versículos 1 a 4 e versículo 33. Isso foi estendido mais tarde para incluir os crentes gentios, conforme Atos 11, versículos 1 a 18. Uma vez feito isso, a obra de batismo do Espírito estava para sempre finalizada e nunca mais seria repetida. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13 confirma isso, referindo-se a esse evento no tempo verbal aoristo, no grego, o que significa que era um ato feito uma vez para sempre. Portanto, o Espírito de Deus não está batizando hoje. Se ele estivesse, então haveria muitos corpos de Cristo na terra, porque o único propósito do batismo do Espírito era formar o corpo de Cristo, o que a Escritura afirma enfaticamente: há um só corpo, conforme Efésios 4:4. Um exame mais atento às 7 referências na Bíblia ao batismo do Espírito mostrará que é um ato histórico, e não é algo que o Espírito está fazendo hoje. 5 dessas referências apontam para essa ação do Espírito no tempo futuro, posto que elas foram proferidas antes do Pentecostes. Essas referências são Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:33 e Atos 1:5. São as 5 referências. A 6ª e a 7ª referência ao batismo do Espírito foram proferidas após o Pentecostes, Atos 11:16 e 1 Coríntios 12:13, e apontam para o tempo passado, para algo que o Espírito já tinha feito. Uma vez que não há nas Escrituras nenhuma outra coisa sobre o Espírito Santo que tenha ocorrido entre esses 2 grupos de referências, elas teriam que estar se referindo à vinda do Espírito no dia de Pentecostes para formar o corpo de Cristo. Existem 2 principais equívocos a respeito do batismo do Espírito Santo. O primeiro é o que poderíamos chamar de visão pentecostal ou carismática. Os cristãos que têm essa ideia veem o batismo do Espírito como sendo uma experiência pessoal que um crente tem algum tempo depois de ser salvo, pelo qual ele é enchido do Espírito e, portanto, capacitado para falar em línguas, etc. No entanto, nas Escrituras, o batismo do Espírito Santo nunca é mencionado como acontecendo a alguém individualmente. Era uma ação totalmente coletiva de unir aquela multidão de uns 120 crentes no cenáculo superior em Jerusalém, formando uma unidade, pelo fato da sua habitação neles. A segunda visão é a principal visão evangélica não carismática. Os cristãos que defendem essa ideia pensam que o batismo do Espírito Santo ocorre quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo e assim recebe o Espírito e então passa a fazer parte do corpo de Cristo. No entanto, isso também não é correto. Observe cuidadosamente que 1 Coríntios 12:13 não diz todos nós fomos batizados no um corpo. Adicionar o artigo "o" muda o significado consideravelmente, pois supõe que o corpo existia antes da ocorrência do batismo mencionada no versículo. Isso apoiaria essa ideia equivocada. Contudo, o versículo não diz isso. Ele diz batizados em um corpo, significando que foi o batismo que formou o um corpo. Assim, o batismo do Espírito é um acontecimento histórico, conforme Efésios 1:13. Poderíamos nos perguntar como é que Paulo poderia falar de si mesmo
e dos coríntios como sendo batizados pelo Espírito, quando eles nem sequer ainda haviam sido salvos quando o Espírito desceu e formou o corpo de Cristo no Pentecostes. A resposta é que Paulo estava falando representativamente. Ele disse: nós, referindo-se a todos os cristãos, fomos batizados em um corpo, referindo-se à ação do Espírito no Pentecostes. É algo como a fundação de uma empresa. Ela é fundada uma vez e a cada vez que a empresa contrata um novo empregado, não precisa ser fundada novamente. O novo empregado é simplesmente acrescentado à empresa já fundada. Da mesma forma, quando alguém é salvo hoje, ele é acrescentado pela presença interior do Espírito a um corpo já batizado. Como mencionado, isso é chamado o selo do Espírito, conforme Efésios 1:13, 2 Coríntios 1, versículos 21 e 22. Levando nossa ilustração um pouco mais adiante, suponha que estamos numa reunião da diretoria da empresa e ouvimos um dos diretores dizer: nós fomos fundados há 100 anos. Não teríamos dificuldade em entender o que ele quis dizer. Mas alguém que não entende isso muito bem poderia perguntar: o que ele quer dizer? Nenhuma dessas pessoas da reunião tem mais de 60 anos de idade. Como ele pode dizer nós há 100 anos? Bem, o diretor estava falando representativamente da empresa. Da mesma forma, sendo parte do grupo de cristãos que foi batizado no Pentecostes, Paulo e os coríntios foram incluídos nesse batismo, assim como nós também fomos. W. Scott disse, abre aspas, o batismo de todos os crentes em um corpo é um ato institucional e nunca repetido. Como resultado desse batismo espiritual, um corpo é formado e os crentes se acham nesse corpo, usados pelo Espírito, quando são selados por Deus. Fecha aspas. Outro expositor da revista Scripture Truth disse, abre aspas, examinemos agora algumas das ações atribuídas ao Espírito Santo. Primeiro, aprendemos que ele batiza. A Escritura mostra claramente que esse batismo é um fato histórico realizado, que ocorreu uma vez por todas no Pentecostes. Fecha aspas. John Nelson Darby disse, abre aspas, quanto a uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo após o Pentecostes, devo dizer que ela foi introduzida a um corpo já batizado. Fecha aspas. F. G. Patterson disse, abre aspas, o Espírito Santo os batizou em um corpo. Deixe-me dizer que não é dito na Escritura que um indivíduo foi batizado com o Espírito Santo, nem mesmo o próprio Senhor. Fecha aspas. W. T. P. Woolston disse, abre aspas, se o batismo do Espírito Santo ocorreu no Pentecostes, a Escritura diz que ele sempre será repetido? Eu creio nitidamente que não. O Espírito Santo veio, ele está aqui. O Espírito Santo foi recebido e, portanto, não há nenhum batismo novo a ser buscado. Fecha aspas. Ele também disse, abre aspas, o batismo do Espírito Santo ocorreu uma vez, e apenas uma vez, por tudo o que li a seu respeito nas Escrituras. Fecha aspas. Portanto, o batismo do Espírito não é algo que está acontecendo hoje como uma experiência pós-salvação, nem é o que introduz crentes ao corpo de Cristo. Foi uma ação histórica do Espírito que há muito se consumou e nunca mais será repetida.